Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre de Souza e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o novo Safetica, o Safetica Cloud. Bora lá? Bom pessoal, sem muita enrolação, o vídeo de hoje eu quero abordar mais tanto a parte de instalação, para você que está começando agora e não faz a menor ideia de onde começar, tá? Até um pouquinho nas primeiras configurações iniciais ali e como proceder nesse caso, beleza? Então assim que você tem acesso ao console, a primeira coisa que você vai fazer é vir em Devices, tá? No canto inferior esquerdo. Lembrando que esse acesso vai variar de acordo com a sua console. Se for uma console on-prime, se você tem que passar por todo um processo de instalação que nós iremos abordar em outro vídeo. Caso você esteja utilizando esta versão, que é a versão Cloud, a própria Safetica ou nós aqui da EZE vamos fornecer essa console para vocês, tá? Posteriormente, assim que você tem acesso à console, você vem aqui em Devices, tá? E no canto superior direito você tem o Download Installer. Você respectivamente vai baixar o setup, no meu caso aqui eu estou em uma máquina Windows. Vamos só aguardar um pouquinho. E assim que baixar, você terá acesso a esse Windows.msi aqui, tá? Com o nome de Security Installer.msi. Você dá 2 cliques nele. Lembrando que dá para fazer instalação via GPO também, ou caso você tenha outro replicador em massa, né? Caso você esteja cuidando de uma empresa, por exemplo, deu 2 cliques nele, tá feita a instalação do agente da Safetica, tá? Não, ele não vai subir nenhum pop-up, é assim mesmo. Ele no máximo vai aparecer uma janela de confirmação, caso você esteja com o UAC habilitado, né, nos níveis mais altos, beleza? Dito isso, depois que você deu os 2 cliques, você consegue localizar a máquina aqui nos próprios devices. Eu vou só sair aqui e voltar para que ele dê um refresh. Lembrando que tem o botão de refresh na própria página. Eu só prefiro fazer dessa forma porque eu acho que é uma forma um pouco mais eficiente, ok? Bom, vamos localizar aqui minha máquina. Ó, a minha máquina é essa aqui, Safetica Cloud GR, tá? Vamos dar uma olhadinha nela. Ele ainda tá com a versão 0.0.0, tá dando outdated, porque ele não foi instalado ainda, tá? Então ele tá esperando aqui para fazer a instalação. Tá falando que está faltando o .NET e a máquina está desatualizada. Então, reforçando com vocês, vocês precisam atender requisitos mínimos, tá? Para que o produto seja instalado. Eu vou instalar ele aqui em segundo plano e eu já volto com o vídeo, beleza? Bom pessoal, tô aqui de volta, tá? Eu fiz a instalação do .NET, dos requisitos mínimos como eu havia dito. Eu vou pedir pro editor deixar na descrição do vídeo o mesmo link que eu utilizei para baixar. E como vocês podem ver agora ele está instalando, ok? Então para você que está tendo dificuldade, a máquina não está saindo, né, de um status de instalando, ou falta update, ou qualquer outra mensagem de erro, eu faço o reforço para que você confira os requisitos mínimos, ok? Deixa eu fechar essa janela aqui. Vamos aguardar a instalação e eu já volto novamente, tá? Ó, inclusive um ponto importante, ele já atualizou, tá, o status para pedindo reboot aqui. Assim que eu rebootar a máquina, eu volto com vocês. Só um momento. Bom, pessoal, com a mágica da edição estamos aí de volta. Queria deixar bem claro que demorou bastante aqui pra mim, apesar de pra vocês ter sido bem rápido. Presta atenção no horário aí, volta o vídeo um pouquinho que tu vai ver o tempo que levou. Mas a princípio essa demora é porque eu não havia atualizado o Windows, tá? Inclusive fica aqui uma dica para você que está tendo dificuldade de instalar o Safetica, tenta dar uma atualizada no Windows, instale os devidos updates, porque eu basicamente criei essa máquina e já vim aqui gravar para vocês. Acabou que quando eu coloquei para reiniciar ela ficou ali uma eternidade, ok? Mas isso não tem nada a ver com o produto, só estou comentando caso seja uma situação que você venha a enfrentar, beleza? Dito isso, reparem bem, a máquina já está como ok no status dela, certo? Então agora a gente pode passar um pouquinho para a configuração dela em si, beleza? O começo, assim como o antigo produto, é você mapear primeiramente o que é um dado sensível para vocês, beleza? Então, por padrão, já vem alguns dados pré-mapeados aqui na console, só que nós vamos criar um novo, tá? Apesar de já ter um CPF aqui, eu vou criar uma do zero para exemplificar para vocês, beleza? Então você vai dar um add classification ou criar nova classificação. Aqui você pode colocar o nome, né, do dado que você pretende proteger. Eu vou fazer o teste devidamente com o CPF. Vou colocar CPF1 aqui só para diferenciar, né, porque já tem um criado ali atrás. Na descrição você pode colocar este é um dado, né, sensível, brasileiro, estou colocando para fazer bloqueio, monitoramento, enfim. Isso aqui é meramente uma questão de organização, show? Dito isso, você dá um add rule para adicionar uma nova regra e dá um add element para adicionar um novo elemento. Clicando aqui, pessoal, nós temos uma variedade de opções para mapear o que de fato é um dado sensível ou não. Então, de cima para baixo para vocês, tá?
Dados pré-definidos é o que nós vamos utilizar hoje, então eu vou pular ele porque eu vou mostrar na prática como é que funciona. Keyword, pessoal, faz menção a palavras, então se eu clicar nessa opção e escrever, por exemplo, Alexandre, que é o meu nome, ele vai entender que Alexandre é um dado sensível e vai fazer a proteção em cima desse dado, ok? Regex é para nós escrevermos, de fato, um regex, onde ele vai pegar variáveis de uma palavra, de uma sequência numérica e derivados. Por exemplo, um CPF ele é um regex, ok? Ele é uma sequência numérica que determina um indivíduo. Isso acaba sendo um regex, não é uma sequência de número aleatória, beleza? Então isso acaba sendo um regex. Então outros dados parecidos com esse, você também consegue atender, né, utilizando esse módulo do regex, ok? Dando sequência, nós temos o app category, o file path e o website, onde respectivamente você aponta caminhos seguros. Então, o e-transfer é seguro, eu quero liberar o upload para lá, ou por exemplo, o e-transfer não é seguro, eu não quero liberar o upload para lá, tá? Acaba sendo um exemplo um pouco genérico, mas é para ficar claro para vocês que o mesmo se repete para aplicações quanto para caminho. Então, se vocês pensarem em aplicações, eu quero que tudo que sair de um Excel seja tratado como sensível. Eu posso mapear dessa forma, ele vai entender que a extensão Excel, por exemplo, né, naturalmente tudo que sair do Excel, eu tenho que fazer a proteção, beleza? Então, esses três, eles basicamente são a mesma coisa, respectivamente para cada aspecto, beleza? Aqui embaixo nós temos file type, ou basicamente tipos de arquivo, né? Então aqui nós estamos falando de documentos 3D, CAD files para você que trabalha aí com arquitetura e tudo mais, entre outros. E por último, não menos importante, vocês conseguem integrar o Safetica com aplicações de terceiros para que essa aplicação de terceiro mapeie para você o que é sensível. Tá? Então, o seu software, de repente, de cadastro no seu hotel, né? Vamos supor que você cuida de algum hotel por algum motivo, e aí você quer que todo mundo que se cadastre no seu hotel seja automaticamente categorizado como dado sensível, né? Você consegue fazer esse tipo de integração utilizando essa opção. Só para ficar bem claro, quanto à questão do file type, é puramente a extensão do arquivo, tá? Não se resume a CAD files, né, ou documentos 3D, etc. Pode ser qualquer coisa, você pode mapear um Word como um dado sensível, um PDF como um dado sensível, entre outros, beleza? Nós vamos atuar aqui com os dados pré-definidos, então bora lá. Clicando aqui em dados pré-definidos, pessoal, nós conseguimos criar a categoria respectiva aqui dentro. Então, aqui dentro nós vamos colocar CPF também, porque a nossa política será de CPF, então o nosso dado ele tem que ser um CPF também, ok? Aqui dentro, pessoal, nós temos algumas categorias. Para o público brasileiro, nós temos esses que iniciam com Brasília, então aqui mais para baixo nós temos outros, tá? E o que nós vamos utilizar hoje é esse Social Identification Number, ok? Que faz menção ao CPF. Lembrando que nós temos outras opções aqui, tá, pessoal? Se você estiver em outro país e tudo mais, né, vocês conseguem utilizar aí outras categorias de dados, ok? Maravilha. Dito isso, após colocar qual que é o dado, lembrando que aqui eu estou colocando CPF, mas você pode colocar um RG ou qualquer outro dado que faça sentido para você, certo? Você clica nesses três pontinhos e aqui você consegue selecionar o gatilho, ou seja, quantas vezes esse dado que está aqui abaixo ele tem que aparecer para de fato eu considerar ele um dado sensível. Então imagine o seguinte, imagine que você está trabalhando com contratos. Contrato ele não é montado através de um CPF, talvez ele seja montado em cima de 2, 3, 4 e por aí vai. E aí você consegue ajustar para que o Safetica entenda, olha, a partir de um CPF eu já quero que proteja, ou de repente precisa de mais de 1, 2, 3 e por aí vai, ok? Tomem cuidado, você que está configurando pela primeira vez, para você não marcar um número que você não deseja. Então eu vejo muitos de vocês configurando, por exemplo, 2, e basicamente se você pegar um documento e colocar um CPF dentro dele, o usuário consegue copiar, colar, tirar print e fazer outras atividades. Então, se você quer que desde uma única coincidência ele já faça a proteção, você tem que manter em 1, beleza? Que já vem por padrão. Para você também que quer criar outras políticas, né? E às vezes fica na dúvida como que eu faço uma política mista. Então eu quero uma política que pegue CPF, mas também pegue, por exemplo, o nome Alexandre. Você consegue criar aqui, pessoal. Colocando nesse maisinho, eu posso dar um keyword, por exemplo, e colocar Alexandre aqui embaixo. Deixa eu só inverter aqui, pronto, Alexandre. Então o que eu estou dizendo para ele? Se ele encontrar CPF ou Alexandre, ele vai entender que é um dado sensível, ok? Um ponto importante, esse aqui and also quer dizer que e também, ok? Então basicamente se ele encontrar isso aqui e isso aqui, ele já vai entender que é um dado sensível. Tomem cuidado com a configuração de vocês, pessoal. Se vocês colocarem o dado ao lado, tá? Então, por exemplo, se eu colocar Alexandre aqui, eu estou pedindo para que ele busque CPF e Alexandre junto, em uma única atividade.
Então, se vocês querem separar para ele buscar tanto o CPF, tanto cartão de crédito, tanto Alexandre, enfim, qualquer outro dado, vocês têm que separar desta maneira, ok? Vou até colocar aqui CPF, cadê meu aqui, e Alexandre, beleza? Pra gente fazer um teste. Vou dar um save aqui e vou dar um save. Perfeito, a nossa categoria de dados está configurada, certo? Vamos criar uma política para ela agora. Clicando em Policies, eu tenho aqui uma política base, que ela basicamente faz a coleta de logs, ok? Eu vou criar uma política nova, fazendo menção àquele bloqueio ali. Então vamos colocar aqui, ó, block Alexandre CPF. Vamos marcar aqui no Data Classification qual que é o dado que nós acabamos de criar, que é o CPF1, ok? Aqui em Log, Notify, Block, Block with Override, basicamente são as opções que você deseja escolher. Então, de cima para baixo para vocês entenderem. A primeira opção faz menção a permitir, ok? Então, aqui eu estou permitindo esta ação. Então, qualquer ação voltada a e-mail, mensagem instantânea, compartilhamento via pendrive, USB, wireless, entre outros, eu estou autorizando, certo? Porque aqui está permitido. Quando eu marco em log, eu estou pedindo para que ele apenas registre a informação. Então, se o usuário interagir com uma dessas atividades aqui abaixo, você tem um histórico do que ele fez, mas você efetivamente não está bloqueando a ação, ok? Em Notify, o próprio nome já diz, ele está notificando, então essa notificação é para o usuário, não é para você que está utilizando a console, beleza? Esse Notify é para que quando o usuário esteja mexendo com o dado que você acabou de mapear, suba um pop-up para ele, né, avisando, fulano, você está mexendo com o CPF. Enfim, é basicamente um alerta, tá? Então, se a pessoa quiser seguir com a atividade dela ou não, fica a critério dela, você também não está bloqueando a pessoa aqui, certo? Block with Override. Pessoal, esse override se chama sobreposição. Basicamente, essa opção faz menção a você liberar um chat para a pessoa digitar o que ela está fazendo. Então, mediante a justificativa da pessoa, você libera para que ela faça o envio do documento, ok? E por último, não menos importante, o bloqueio. Show? Eu vou colocar aqui um bloqueio com sobreposição até para mostrar para vocês como é que funciona na prática, certo? Aqui nós vamos mapear os destinos, tá? Então eu posso permitir, por exemplo, apenas destinos seguros, destinos não categorizados e por aí vai, beleza? Eu vou simplesmente marcar que todos os destinos precisam passar por essa proteção, ok? Lembrando que destino, pessoal, é vocês mapearem basicamente o ambiente de vocês. Então, um site que vocês costumam usar, um pendrive que vocês costumam utilizar, uma pasta que vocês acessam, vocês têm que mapear o que é seguro para que a Safetica faça proteção no que você não considera seguro, beleza? Então, dando sequência aqui, vou dar uma DD Destination Type, vou marcar tudo novamente aqui, apesar de já ter feito antes, só para confirmar. Então, tudo aqui dentro já está categorizado como bloqueio, tá? Qualquer atividade voltada aqui, ele já vai entender que é um bloqueio que tem que ser feito. Um ponto importante, caso você queira separar as configurações, você tem que clicar nesse botãozinho aqui, ó. Reparem bem, quando você clica nesse Advanced Control, ele libera para você escolher individualmente qual que é o comportamento de cada política. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui o Web Upload é só para bloquear, eu quero colocar aqui e-mail é só para coletar log ou só para permitir, enfim, vocês conseguem mapear do jeito que vocês acharem melhor, ok? No padrão, eu vou manter tudo em bloqueio, tá? Para o propósito de hoje. Aqui na aplicação, então, para quais usuários eu estou aplicando essa política, eu obviamente vou aplicar só para essa máquina que eu estou logado, né? Eu não quero fazer com que a minha empresa inteira pare de trabalhar. Deixa eu pesquisar aqui a minha máquina. Opa! Eu dei um ESC ali sem querer, ele acabou dando um Enter na minha política sem querer. Deixa eu só criar meu usuário aqui também. Tá? Lembrando que tanto faz você colocar o usuário ou a máquina, tá? Meio que um puxa o outro, eu só vou aplicar os dois, porque para o teste que eu quero representar hoje, para que fique claro que se outra pessoa, por exemplo, vamos falar hipoteticamente, tá? Se eu deixo dessa forma aqui, eu estou dizendo que qualquer pessoa que logar nessa máquina está sujeita a essa política que eu montei. Porém, se eu quero só bloquear o usuário Alexandre, ou o usuário fulano, enfim, eu consigo apontar exclusivamente no usuário, que é esse aqui, ok? Vou dar um save aqui. Aqui eu vou colocar para ele bloquear também o copiar e colar e a captura de tela. Show? Aqui em cima eu vou dar um enable para a política habilitar. Vou dar um save. E a nossa política foi criada com sucesso, ok? Ponto importante para você que está me ouvindo. Políticas de bloqueio, elas por padrão têm que ficar acima da base policy, tá?
Para quem nunca ouviu falar sobre a Base Policy é a política que coleta logs da sua empresa, ok? Então, por padrão, se esse cara vir para baixo aqui com bloqueio, você joga o bloqueio para cima. Tudo bem? Vou dar aqui um minutinho para que ele aplique a política, tá? Eu vou aguardar aqui alguns minutinhos, pessoal, porque tem um delayzinho aí de pelo menos uns 3 minutos para ele aplicar a política. Assim que ele aplicar, eu volto com vocês. Tudo bem, pessoal? Estou de volta aqui para mostrar para vocês a política funcionando. Eu estava preparando aqui alguns documentos, até para apresentar um pouco melhor para vocês entenderem, tá? Um ponto importante que muitos de vocês acabam se equivocando. Muitos de vocês, ao mapear o que é um dado sensível, vocês têm o costume de dar uma alterada no mesmo e depois falar que a política não está funcionando. Por exemplo, aqui eu estou no site do ForDevs. Esse site do ForDevs, pessoal, ele realmente gera dados para você fazer testes. Então, seja um RG, um CPF, um cartão de crédito, qualquer outra coisa do tipo, dados verdadeiros, né, gerados justamente a propósito de teste, beleza? Se você pega um dado daqui para fazer o teste, tá tudo bem, ele vai funcionar perfeitamente. Porém, muitos de vocês têm o costume de pegar CPF próprio, nome do pai, da mãe, RG e por aí vai, e altera um dígito, coloca alguma coisa no meio ali para dar uma diferenciada e depois fala, lá, a política não tá pegando meu CPF. Não, não é que a política não está pegando seu CPF. É que você simplesmente quebrou o dado. Você mapeou o que é um CPF, quando você quebra ele, ele deixa de ser um CPF, logo ele não vai reconhecer que aquela informação que você está buscando condiz com o que você pediu para que ele busque, certo? Então, para contextualizar isso para vocês, reparem bem, no final desse CPF, ele termina com 70. Eu criei aqui dois documentos, o CPF2, que é exatamente isso aqui que vocês estão vendo, ok? E o CPF falso, que é a mesma coisa, a diferença é que ele termina com 71, tá? Se eu tentar tirar um print, por exemplo, reparem bem, no documento da esquerda, como ele de fato tem um CPF que é um dado sensível, ele automaticamente faz a proteção. Já do lado direito, vocês conseguem ver que ele não vai fazer nada. Por quê? Porque isso aqui não é um CPF, ok? Então, se você está aí testando, né, você que é um parceiro novo, ou até você que é um cliente, você está experimentando o produto, não adianta você colocar um dado e depois você alterar ele na esperança de que ele funcione. Por exemplo, eu tenho um documento aqui que tem Alexandre escrito 3 vezes. Se eu colocar 4 Alexandre, vocês concordam comigo que não é mais Alexandre? Agora é 4 Alexandre? Porém, muitos de vocês fazem este tipo de teste e depois não entendem por que não está funcionando. Ah, Ale, tá dizendo então que se eu mapear isso aqui desse jeito ele não vai pegar? Vai sim. Se eu colocar para ele buscar esse dado, ele vai pegar. Do mesmo jeito que se eu mapear aqui, isso aqui é um dado sensível, ele também vai funcionar. Porém, para o propósito do vídeo de hoje, nós mapeamos que CPF é um dado sensível. E isso aqui é um CPF, já esse aqui da direita não é. Ok? Partindo do princípio que o documento é um dado sensível mesmo, né? O documento possui um dado sensível. Reparem bem, eu vou tentar tirar um print aqui. Ambos os documentos vão receber a sua devida censura. Ambos ficam completamente pretos, ok? Se eu tentar fazer um upload desse cara aqui, por exemplo, ó, vamos fazer um teste. Primeiramente o teste, vou dar um upload. Reparem bem, o arquivo foi bloqueado. Vou fechar. Ele deu um erro, certo? Vou dar um F5, vamos tentar o CPF2, que também é o dado verdadeiro. Vou dar um upload, reparem bem, ele bloqueou novamente e tem essa opção de override. Essa opção, pessoal, é aquela que eu comentei, onde você consegue justificar o que você está fazendo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que esse arquivo não é sensível e vou colocar aqui, ó, deixe o seu like, por favor, tá? Essa é minha justificativa. Então eu vou dar um override, ele vai liberar a ação. E aí dentro da minha console, você que é um gerenciador, você que é o administrador da console, você consegue ver a justificativa do usuário e respectivamente ver, né, o que ele fez e tudo mais, certo? Vamos dar mais um F5 aqui. Deixa eu voltar. Vamos colocar o CPF e falar só, reparem bem, ele não vai fazer nada, ele vai deixar o documento ir, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer aqui hoje para vocês, tá? O vídeo ficou até um pouco extenso, mas esse é o conceito de como configurar uma política no Safetica. E óbvio, eu estou mostrando para vocês com o CPF, com o TXT, com o nome Alexandre e tudo mais, mas nada impede vocês de testar com Excel, com PDF, com o nome Pedro, João, Carlos, Yuri, Sabrina, entre outros, ok? Então fiquem à vontade aí para experimentar o produto. Qualquer dúvida, entre em contato conosco aqui da EZE. Deixe suas dúvidas aí no comentário. Não esqueça de deixar o seu like. Nos acompanhe aí nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.